Gênesis capítulo 2, versículo 15, para a glória de Deus. Está escrito o seguinte para nós: E tomou o Senhor Deus, o homem, em algumas traduções o homem que fez, e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e o guardar. Deus, somente esse versículo, lemos até aqui, Deus pegou o homem que fez e colocou no jardim para ele lavrar esse jardim, para o homem lavrar e guardar esse jardim. E a palavra lavar, ela faz menção a esse preparar da terra, trabalhar a terra, cuidar daquele lugar, cuidar, tratar para que aquilo se desenvolvesse. Então nós lemos aqui, e quando nós lemos esse contexto, nós entendemos que Deus colocou o homem naquele lugar para uma função, para um objetivo. Deus não colocou ele ali à toa. Deus não colocou e falou: aproveite a beleza, desfrute a paisagem, coma e beba de graça sem fazer nada, fique aí à toa somente comendo, bebendo e dormindo e gastando seus dias. Deus não fez isso. Deus deu ao homem uma função, Deus deu ao homem uma ordem, Deus deu ao homem um propósito. Deus deu algo, uma atividade para ele fazer, porque o nosso Deus é o verbo é ação, não é inércia. Então Deus não fez ninguém para ficar à toa, ficar parado. Ele não quer que seus filhos fiquem parados. Deus não fez a gente para ficar parado. O músculo que se não exercita, ele se atrofia. Nós precisamos exercitar, trabalhar os neurônios, o cérebro. Se você não exercitar, só vai diminuindo a sua atividade cerebral, a sua capacidade. Agora, quando você exercita, quando você põe em ação, quando você faz algo para movimentar isso, até a Bíblia fala os sinais onde seguir o que crer. Quando você põe a fé em movimento, quando você põe sua vida em movimento, em direção à vontade de Deus, em obediência, cumprir aquilo que Deus determinou, os resultados vêm e são significativos. Então nós precisamos ler, porque quem lê exercita a mente, o cérebro. Palavras cruzadas evitam que a pessoa tenha Alzheimer, que ela passe por determinadas situações, porque ela está em atividade. Aquelas pessoas mais idosas que não fazem exercício, não cuidam da saúde, ficam paradas dentro de casa, elas só adoecem. O comodismo demais adoece a alma, porque a vida perde o propósito, ela perde o sentido, ela sai da vontade, ela sai da direção de Deus. Então nós entendemos aqui nessa palavra, é um simples versículo, mas conhecemos um contexto maior que ele trabalha. Entendemos que Deus criou um jardim perfeito, lindo, um paraíso para o homem, e Deus colocou ele e diz ao homem: é a sua responsabilidade cuidar disso que eu estou te dando. Eu estou te dando isso tudo, mas é para você cuidar do que eu estou te dando. Mas se é para me cuidar, quer dizer que eu vou ter que prestar conta. Eu vou ter que ser responsável. E ser responsável é prestar conta de algo. É ter responsabilidade, é porque eu vou prestar conta de algo. Quando você assume uma responsabilidade, você vai prestar conta daquilo que você está fazendo. Alguém vai te cobrar sobre aquilo que você está fazendo. Você é responsável sobre aquilo que você está fazendo. Então Deus dá uma responsabilidade para o homem ali. Cuide desse jardim. Cuidar é preparar, né? Prepare esse jardim para produzir tudo aquilo que ele foi criado para produzir. Prepare ele, trate ele com carinho, com a responsabilidade que precisa, para que dele você colha aquilo que eu fiz ele para produzir. Então Deus deu ao homem essa responsabilidade, colocou ele para cuidar do seu jardim, preparando ele para cada dia mais frutos, mais bonito ele ficar, porque Deus ia vir, Deus vinha todos os dias, na viração dos dias, Deus vinha o quê? Buscar a prestação de contas de Adão. Como é que você está, Adão? Como é que está o jardim? Como é que estão as coisas? Deus ia não só ver Adão, Deus ia ver se ele estava fazendo aquilo que ele foi colocado ali para fazer. Ó, tá bonito, hein? Você tá bem seu trabalho aqui, coisa bonita, tá gostoso. Aí Adão falava aqui: Deus, olha, eu cuidei disso aqui, é que bonito. E passavam tempo os dois ali, admirando a obra, desfrutando daquilo que Deus fez para que os dois
desfrutassem. Então o homem tinha que preparar, cuidar, era dever, era função do homem aquilo. Então a responsabilidade dele também era não só cuidar, mas que cuidar, lavrar, preparar e guardar. Guardar significa vigiar, significa proteger, significa defender aquele lugar. O homem tinha a responsabilidade de defender, coisa que nós sabemos que infelizmente ele não fez direito. Nós vemos a situação como ele faz até nos dias de hoje. O homem não tem cuidado da terra, o homem não tem cuidado das coisas que Deus tem feito. Então ele não cuidou do jardim, não cuidou da esposa direito e deixou que ela fosse atraída, seduzida e acabou entrando. Nós vemos ali, sabemos da história do que aconteceu. Então nós entendemos que Deus, como pai, como um bom pai, Ele chama os seus filhos a assumirem a responsabilidade. Ele chama os seus filhos a crescerem, a buscar algo a maior, a fazerem algo significativo. Olha o que Deus fez para nós. Nós precisamos, como imagem e semelhança de Deus, fazer algo diferenciado nessa terra. Então, para crescer é assim, crescer é assumir responsabilidades. E Deus aqui colocou o homem para cuidar desse jardim, como Ele tem cuidado, colocado a gente para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família. E como nós temos cuidado do que Ele tem nos dado? Qual tem sido o cuidado que nós temos tido com as coisas que Deus tem nos dado? Nós somos chamados a cuidar de tudo que Ele fez. E Ele fez perfeito, e Ele quer que a gente continue cuidando, para que continuem perfeitas todas as coisas. Tudo que Deus criou é assim, perfeito. Mas se você ganha um carro novo, a pessoa que tem um carro novo, ele está com tudo novinho, tudo funcionando, as portas, o motor, tudo funcionando bonitinho. Mas se essa pessoa não fizer as revisões certas, se essa pessoa não tomar os cuidados certos com esse carro novo, ele estraga, ele dá problemas. Ele não consegue atender às expectativas, necessidades. Se você não conferir água, se você não conferir óleo, se você não abastecer, você fica no meio do caminho. Se você não conferir os pneus, se você não calibrar os pneus. Então, para que ele continue assim, nós precisamos de cuidados constantes. A nossa vida diante de Deus é assim. Então, se você não tratar dele, se você tratar desse veículo, dos seus bens, do que você tem, de qualquer jeito, ele vai estragar rápido. E ele vai te dar gastos, ele vai te dar trabalho que podem roubar a sua alegria. Era bom, ficou ruim. Não, agora só está me dando trabalho, só está me dando gasto. Uma casa mal cuidada, ela vai trazer esses gastos. Mas se você cuidar direitinho desse veículo, ele vai ser uma bênção na sua vida. Então tudo que você tem e cuida direitinho, se torna bênção na sua vida e na vida dos próximos, que estiver próximo de você. Mas tudo que você tem e você não cuida direito, você perde. Se alguém te confia algo, te dá algo e você não trata com responsabilidade, ou você não ganha mais, ou ele é tomado. Você lembra da palavra? Quantos talentos eu deixei? Você não granjeou, não guardou, então até o que tem foi tirado. Porque Deus vai vir fazer uma prestação de conta com cada um de nós. De tempos em tempos, Deus olha a nossa vida e vê qual é o resultado, o que Ele tem feito, o que ela tem feito, como ela tem vivido. Por isso a gente sempre ministra aqui, nós precisamos parar a correria do dia a dia e fazer uma revisão de conceitos. Como eu estou vivendo esse ano, para que não acabe o ano do mesmo jeito que eu vivi no passado, para que não acabe os dias da mesma forma. Minha vida precisa melhorar, precisa mudar. E ela só muda quando eu mudo a minha postura, a minha conduta, a minha administração, a minha fidelidade, as minhas atitudes. Aí ela muda, porque eu mudei. Então é eu que me posiciono. Deus nos chama a fazer isso. É você quem tem que cuidar, não sou eu. É você que tem que cuidar dos seus filhos, é você que tem que cuidar da sua casa. E o que não tiver no seu alcance, aí Deus faz. Mas o que é nossa responsabilidade, Deus não vai nos isentar, Deus não vai nos tirar dela, Ele vai cobrar que a gente assuma. Não era responsabilidade sua, como autoridade delegada, como dona do lar, como cabeça do lar? Qual a minha postura, qual a minha atitude? Vou ser cobrado disso como marido, como esposa. Nós vamos ser cobrados. Então muitos têm sido roubados a alegria porque não têm cuidado daquilo que têm recebido. Em vez de tornar uma bênção, tem se tornado maldição.
Muitos estão vivendo maldição em suas vidas. Nós entendemos aqui que é porque eles mesmos criaram, não tratando direito, não cuidando direito, negligenciando as responsabilidades que eles têm com a vida deles, com o que eles têm. Então Deus te deu, Deus fez, agora é você que cuida, agora faça a sua parte. Daqui para frente é você que tem que cuidar, guardar. E como nós temos cuidado daquilo que Deus tem nos dado? Nós temos cuidado direito do nosso serviço, é uma oportunidade da nossa casa, do nosso bairro. Pois tudo na vida é assim. Se a gente não cuidar, se não cuidar, perde. Quantos relacionamentos são assim? Não cuida, perde. Não valoriza, perde. Então, até a nossa salvação é assim. A Bíblia mostra para nós que nós precisamos, ela requer cuidado. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação. A Bíblia fala que só os que chegarem até o fim com ela, fiéis até o fim, é que herdarão a terra, que serão salvos. 1 Coríntios 10 vai dizer que aquele que acredita, está de pé, cuide, tome cuidado para que não caia. Provérbios 4, 23 vai dizer, de tudo que se deve guardar, lavrar e cuidar, lavrar e guardar, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Apocalipse 3, 11, vigia o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então a Bíblia está nos chamando a fazer isso, porque a própria vida precisa ser mantida. Se eu não preservar, se eu não cuidar dela, se você não passar tempo, se você não ter tempo de qualidade com quem você ama ou com o que você ama, aquilo só vai definhando, só vai piorando. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas infelizmente muitas pessoas estão passando tanto tempo cuidando da vida dos outros, que o tempo tem passado e a vida deles tem vivido negligenciada. A vida passou e eles nem viveram, porque estão olhando demais a vida dos artistas, a vida de quem tem dinheiro, a vida do outro, o que o outro está fazendo, e estão perdendo a oportunidade de viver as próprias vidas. Muitos não estão tomando cuidado devido com o tempo de oração, e estão perdendo a vida cedo. Muitos não estão cuidando da sua vida, estão agindo de qualquer forma, estão morrendo nas drogas, nas bebidas, no crime. Outros estão vivendo a vida, de qualquer jeito, estão só vivendo, deixando os dias me levar, passando os dias. Eles estão só vivos fisicamente, mas os sonhos já morreram. Os planos, a pessoa já desistiu da vida, aquela pessoa que está só caminhando, mas ela não tem sonho, não tem meta. Porque ela não cuidou dos sonhos direito e os sonhos morreram. Eles precisam de cuidados. Eles precisam de investimento para que eles cresçam e sejam realizados. Só sonhar não adianta nada se você não fizer nada para que esse sonho seja realizado. Você tem que pôr o pé, você tem que começar algo. Você tem que cercar aquilo, alimentar aquilo, para que as pessoas, as falas, as dificuldades não sufoquem, não matem essa semente que você tem dentro de você, que é um sonho que Deus te deu. Se você não cuidar, vai morrer. Se você não alimentar, aquela planta vai morrer dentro de você. Então, nossos planos, nossos sonhos, nossa família, nossa vida profissional, nossa vida sentimental, nós temos que cuidar, nós somos chamados a cuidar de tudo isso. Todos aqueles, tudo que amamos precisa ser cuidado para que continue bem, precisa ser guardado para que o diabo não consiga espaço. Se você não proteger, o ladrão vem, rouba e mata. Então nós temos autoridade constituída por Cristo, dada por Deus através de Cristo, para a gente resistir, para a gente expulsar. Mas Gênesis 1, 28 vai dizer lá que essa autoridade começou com Deus, nos deu autoridade sobre a terra, sujeitar e dominar a terra. Começou ali. Gênesis 4, 7 vai dizer: o pecado está à porta, mas cabe a nós dominá-lo, a não deixar ele entrar. Domínio próprio, a Bíblia diz em Gálatas lá que é fruto do Espírito, do Espírito que Deus nos deu, que vive em nós. Então essa autoridade nos foi restituída por Cristo na cruz. E a nossa responsabilidade de usar, Ele não vai usar por nós. É eu que levanto a voz e digo aqui: não, Satanás. É eu que levanto e me posiciono e repreendo. É eu que profetizo, é eu que determino. Deus não vai profetizar para mim, está profetizado o que era para estar escrito. Agora é eu que me levanto como autoridade constituída dentro da minha casa.
No lugar onde eu estiver, como homem de Deus, mulher de Deus, você tem essa responsabilidade, você precisa se posicionar. E Tiago 4,7 vai dizer: resista ao diabo e ele vai fugir de vós, porque ele vai reconhecer a autoridade da sua vida. Mas muitos têm tentado transferir para Deus a responsabilidade deles. Muitos têm tentado transferir para os outros e para as outras pessoas a culpa. A culpa é do sistema, a culpa é de um monte de outras coisas, mas não assume que a culpa é dela. Nós precisamos reconhecer os nossos erros e a nossa falha para que a gente mude isso. Adão fez isso, a culpa é da mulher. Assuma os seus erros, tome postura e mude daqui para diante. Porque quem não reconhece que está errado não muda, continua no mesmo erro, continua preso. Aquele que reconhece que está errado, que precisa mudar, melhorar, ele busca fazer alguma coisa para mudar e o Espírito Santo ajuda ele a vencer, a mudar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa responsabilidade, onde nós negligenciamos ela, para que a gente possa melhorar. Mas muitos estão tentando culpar a Deus por não ter feito o que eles deveriam fazer. Pessoas às vezes nem oram, não está disposta a fazer um jejum, nem orar de madrugada, mas reclama quando perdeu para as drogas, quando perdeu para outra pessoa, quando perdeu o emprego. Mas não está disposta a fazer nada para poder vencer aquilo. Então Deus nos guarda, Deus nos protege. Mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4,12. E está escrito em Eclesiastes 7,17. Não seja irresponsável demais, não seja louco demasiadamente, ímpio, para que você não morra fora do tempo. Tem gente morrendo fora do tempo. Não era para morrer, mas não está levando assim a vida a sério, não está valorizando a vida, está pondo a vida em risco, não está cuidando da vida, da saúde, e aí estão morrendo fora do tempo. Muitos hoje choram a diabetes, mas não tomaram cuidado quando os anjos de Deus lhe disseram: você está comendo muito doce, muito açúcar, cuidado com a diabetes. Você está comendo muita gordura, olha o sal, cuidado com a pressão alta, faça exercícios. Quem já não ouviu essas frases? Se alimente melhor, beba água. Nós temos feito isso? Nós temos cuidado do nosso corpo, nós temos cuidado da nossa vida. A vida não é só trabalhar, descansa, durma bem. Eu estou até tentando parar com essa. Não é só trabalhar, mas serviço não tem jeito, né? Nós vamos lutando, tentando melhorar aquilo que é possível para a gente. Então durma bem, mas não. A gente não olha essas coisas. E aí vem a velhice, vem os dias maus, e as pessoas começam a dizer: eu não tenho alegrias. É só tristeza, é só dor. Dor é verdade, mas algumas poderiam ser evitadas e a gente não faz isso. Mas quando novos não lembramos do nosso Criador, que nos deixou o manual nos ensinando, e negligenciamos a nossa responsabilidade. Se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar dela para você. Ninguém pode beber água para você. Ninguém pode fazer exercício para você. Mas todo mundo quer um casamento feliz. Todo mundo quer um casamento abençoado, né? Mas poucos olham antes com qual pessoa vai se casar. Poucos pesquisam direito como é essa pessoa e entram num relacionamento e depois ficam chorando problemas do casamento. Mas não cuidaram, não tomaram cuidado antes de agir, antes de decidir, antes de se casarem. Casamento bom custa caro, requer cuidado, requer renúncias, requer investimento. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Uma mulher bonita, um homem bonito, cheiroso, cheirosa, bem vestida, custa caro. Perfume é caro, vai comprar um perfume que você quer, vai comprar uma roupa. Então nós temos que estar disposto a investir. Todo mundo quer um cabelo bonito, mas poucas pessoas estão dispostas a passar horas no calor de um salão e pagar o preço alto que eles cobram para isso. Aí fica invejando o cabelo dos outros, mas não quer ter o trabalho de cuidar, não quer ter o trabalho de fazer, não quer trabalhar para ter o dinheiro para pagar. Então, se nós queremos, tem até um ditado: se você quer bem feito, faça você, assuma a responsabilidade, cuide de você mesmo, aí vai ficar do jeito que você gosta. Então, tudo que tem valor é porque tem um alto preço. E é assim que nós precisamos olhar para a nossa salvação.
Porque se olharmos assim para a nossa salvação, vamos entender o preço que foi pago e nós tomaríamos mais cuidados com a nossa vida espiritual. Cuidaríamos melhor do nosso espírito. Nós daríamos mais valor à ceia quando olhássemos o preço que foi pago por ela para quem tivesse direito. Quando se olhássemos para o sacrifício de Cristo, nós valorizaríamos mais esse sacrifício por amor para nos dar uma nova oportunidade. Valorizaríamos mais a liberdade que temos, falaríamos menos besteira, respeitaríamos melhor a palavra de Deus, tentaríamos andar mais acertado com ela. Então não tem jeito, qualidade tem preço. Se queremos uma vida de qualidade, temos que estar dispostos a pagar o preço por ela. A vida espiritual tem que ser preço. Então algumas coisas nós vamos ter que sofrer para pagar, para arcar, vamos ter que ter esforço para conservar, para guardar. E quando nós não tomamos esse cuidado, nós vamos ter que ter esse esforço para consertar os problemas criados pela escolha do mais fácil. Não escolha o mais fácil, escolha o melhor, por mais difícil que seja. Busque o melhor, porque o melhor sempre vai te dar trabalho, mas ele vai te dar grandes recompensas. Deus abençoe. Então não tem jeito, a coisa fácil sempre dá trabalho. Então sem vida, sem horas de oração, sem leitura da palavra, sem jejuns, sem passar a pensar no céu, sem buscar a entender melhor o que a Bíblia nos ensina, não há transformação, não há nova criatura, e sem nova criatura não tem como viver as coisas de Deus. Então se você não cuidar de uma amizade, ela acaba no esquecimento, vocês acabam no distanciamento, distanciando um do outro. Então se você não cuidar das suas plantas, elas morrem. Se você não dá água, se você não tirar os bichinhos, tudo na vida vai te requerer esse cuidado. Se você não cuidar da sua família, do seu jardim, o jardim dos outros sempre vai ser mais bonito, a família dos outros sempre vai ser melhor. Mas precisamos pagar um preço para que a nossa fique bonita. Então se você não cuidar do seu cachorro, o cachorro do vizinho vai estar sempre mais bonito. Se você não cuidar do seu cachorro, ele vai virar um monstro peludo, cheio de carrapato, fedorento. Mas se você cuidar direitinho, ele vai te dar alegria. Você vai poder deixar, até como alguns fazem, ele subir na cama. Mas se está todo avacalhado, não tem jeito. Então se você não cuidar da sua casa, ela estraga. Se você não vigiar os seus pensamentos, o que está entrando no que você está pensando, eles podem afetar o seu sentimento. Se você não cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, eles vão te derrubar. Os seus sentimentos são enganosos, eles podem atrapalhar a sua vida. Então nós temos que tomar cuidado com eles, porque eles podem criar em nós os sentimentos errados, podem criar até doenças no corpo, as psicossomáticas. Então nós, o homem criado por Deus, somos chamados a cuidar de tudo que Ele tem nos dado, de tudo que Ele tem feito nessa terra para nós. Romanos 8,19, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Para isso, ela aguarda o posicionamento nosso para cuidar, para agir, para estabelecer o reino de Deus. E Romanos 8,22 vai dizer lá que a terra geme dores de parto depois que o pecado entrou. E nós precisamos fazer alguma coisa. Gênesis 3,18, maldita é a terra por causa dele. Então é com suor, com muito suor, vai ter que trabalhar, vai dar trabalho sim. Se você quer recompensa, tem que ter trabalho. Se o homem não cuidar da cidade, o mato entra, a selva toma conta. Então nós precisamos fazer as coisas organizadas, mas organizadas dá trabalho sim, mas sem trabalho não há recompensa, não há salário, sem esforço não tem como viver o reino. O reino é tomado pelo esforço, ele é vivido pelo esforço. Aquele que não está disposto a fazer um esforço para que a paz entre na sua casa, para que a sua família melhore, aquele que não está disposto a fazer um esforço para melhorar dia após dia, não vai viver as coisas de Deus, não vai ter os benefícios. Então, se queremos tomar posse da terra prometida, da vida prometida por Deus, nós temos que nos esforçar, nós temos que levantar, nós temos que cuidar para que aquilo venha
né, para que a palavra venha produzir em nós grandes frutos. Se você der ouvidos à palavra de Deus, se você deixar ela entrar, se você cuidar dessa palavra, praticar ela, aí nós vamos comer o melhor dessa terra. Quando nós cuidamos em fazer a vontade de Deus, os sinais vão nos seguir. Então nós precisamos seguir o manual. Quando você segue o manual daquele equipamento que você tem, que você comprou, pode ser uma panela, mas se você obedecer o manual dela, você vai ter o melhor resultado dessa panela, você vai ter o melhor resultado dessa vida. Se você observar o manual, você vai aprender a usar todas as funções daquilo que Deus te deu. Você tem uma televisão 4K, mas você está assistindo imagem preto e branco, porque você não aprendeu a usar o manual, não aprendeu a calibrar, você não está cuidando da forma certa, ela pode estragar. Então nós precisamos tomar postura nas nossas vidas, para que a gente não venha viver de forma errada, porque quem não toma cuidado vive vida de tormento. Não é isso que Deus tem para nós. Então precisamos tomar postura adulta. Se quisermos viver uma vida espiritual que Deus tem para nós, nós precisamos tomar mais cuidado com onde nós estamos andando. Aquele que não põe a mão no arado, aquele que não está disposto a arar a terra, aquele que olha para trás e desiste, não vive a vida de Deus. Mas aquele que continua fazendo, buscando ser melhor a cada dia, acertar os passos a cada dia, hoje, amanhã, no dia seguinte, ele vai viver grandes coisas de Deus. A horta que você não cuidar todos os dias, o mato vai tomar conta. As hortaliças não vão dar bons resultados. As pragas vão prejudicar, os insetos vão... Mas se você cuidar, ela vai te dar lindos frutos. Você vai colher muita coisa bonita ali daquele jardim, daquela horta. Todo dia você vai poder pegar alguma coisa na hora do almoço ali, tem coisa novinha, fresquinha. Então é assim, se nós não tratarmos melhor as pessoas à nossa volta, se nós não cuidarmos de quem está à nossa volta, não teremos pessoas boas. Se não cuidarmos das nossas amizades, se não cuidarmos do nosso esposo, da nossa esposa, aquele que não cuida dos seus filhos, se não cuidarmos com educação, com paciência, com amor, com sacrifício, o amor é sacrificial. Se nós olharmos o nosso ego, a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa preguiça espiritual de fazer as coisas, nós não podemos agir assim, não podemos ser preguiçosos, nós precisamos tomar posicionamento. O preguiçoso, ele desiste do trabalho que dá. Ele acaba como uma largata destruindo tudo à sua volta. Quem não cuida, destrói. Tudo à sua volta acaba sendo destruído. Então, filhos bons se constroem com bons exemplos, com disciplina, corrigindo, cuidando, respeitando, ouvindo o que eles têm, dando ouvidos, dando atenção, levando eles a sério. Se você não leva a criança a sério, outras pessoas podem levar ela a ver esse reconhecimento em outro lugar. Então nós precisamos tomar essa postura. Então nós temos que ouvir, passar tempo com eles. Nós precisamos fazer renúncias pessoais para isso. Mas isso vão se tornar grandes investimentos que vão ser lucrativos na nossa vida, porque eles vão se tornar pessoas melhores que vão cuidar da gente. Mas se você trata eles de qualquer jeito, se você não dá o que eles precisam, quando você precisar, você não vai ter. Porque você vai colher aquilo que você plantou na vida deles. Então o nosso casamento, nosso relacionamento é assim. Então quando entendemos a nossa responsabilidade, nós começamos a viver uma vida melhor. Quando entendemos a nossa responsabilidade com as pessoas, com a nossa família, com o nosso serviço, nós não morcegamos no serviço, tudo que nós vier ao nosso encontro, nós vamos tentar fazer o melhor nosso, aonde nós estivermos, porque nós sabemos da recompensa, do benefício. Quando entendemos isso, cuidamos melhor de tudo que temos. Quando entendemos diante de Deus a nossa responsabilidade, do que Ele nos chamou para fazer, nós cuidamos melhor das pessoas à nossa volta. Nós cuidamos melhor de tudo que nós temos, até do planeta. E aí a vida se torna diferente. Quando nós somos gratos, nós cuidamos bem daquilo que nós recebemos de Deus. Mas quando não temos gratidão, não reconhecemos, somos ingratos, nós tratamos de qualquer jeito, nós não valorizamos da forma que era valorizar.
E tudo que você não cuida direito, estraga. Então, quando nós não valorizamos, nós temos dificuldade. O ser humano é assim, ele tem dificuldade de dar valor àquilo que ele não pagou um preço. Por isso que Deus falou, cuida do jardim. Porque aí você vai ver o cuidado, não, eu tive que cuidar tanto dessa plantinha, você vai proteger, não vai deixar ninguém chegar perto para estragar. Não, cuidado aqui, ó. Deu um maior trabalho cuidar, fazer isso aqui. Então por isso que muitas coisas na nossa vida tem um preço, tem um trabalho árduo para que a gente possa valorizar. Porque muitos não estão valorizando a graça, porque não entendem a responsabilidade deles, acham que é de graça. Então não sejamos nós assim, não é isso que Deus tem para os seus filhos. Não são assim os filhos de Deus, nós precisamos tomar cuidado. E nós somos chamados em Mateus 5,20 a ir além. A nossa justiça, a nossa responsabilidade é para fazer algo maior. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. E cuidar sempre vai exigir de nós esforço, atenção, dedicação. Cuidar de seus filhos, cuide dos seus filhos. Eles são um bem muito importante. Cuide dos seus filhos, porque o mal está ao derredor, tentando capturá-los, tentando chamar a atenção. Cuidado com quem você ama, cuidado onde você anda, cuidado onde você pisa. Se você sair da cerca de proteção de Deus, o bicho pode pegar. Então como é que tem sido os nossos cuidados? Cuidar tem um sentido amplo, é um sentido muito maior. É tratar, é cercar, é alimentar bem, é curar as feridas, isso é cuidar. Cuidar do seu cachorro, cuidar das feridas dele. Corrigir faz parte do cuidado. Nós precisamos corrigir. Então lavrar, preparar para viver, ensinar o caminho. Tudo isso está envolvido em cuidar. Cuidar do jardim no sentido figurativo. Se você quer um jardim florido, os filhos bonitos, você tem que cuidar. Não veste a criança não sabe combinar uma peça de roupa, é nós que vamos combinar isso para elas. Criança não sabe pentear o cabelo direito, se você não pentear vai sair amarrotado. Agora você vê o filho dos outros tudo bonito, né? Olha quantas horas passou ele penteando o cabelo, olha a dor de cabeça que foi para poder deixar aqueles meninos quietos, para conseguir aprontar aquela turma. Você vai aprontar, se você quer sair bonita, você tem que escolher a roupa, combinar a roupa, testar, arrumar, tudo dá trabalho. Mas se você quer viver isso, você tem que fazer. E ninguém trata uma nota de 100, uma nota de 200 reais de qualquer jeito. Você trata? Você deixa uma nota de 100 em qualquer lugar? Você deixa uma nota de 200 de qualquer jeito para molhar, para estragar, para alguém roubar? Mas muitos estão agindo assim com seus filhos. Muitos estão agindo assim com o seu casamento. Olha quantas crianças a gente vê andando sozinha pelas ruas. Você sabe quanto que o mercado negro paga por órgãos? Você sabe o valor que o mercado negro dá pelas crianças, pelos pequeninos? Eles pagam muito caro. E nós, infelizmente, muitas das vezes temos negligenciado. O mal, muitas das vezes, tem dado mais valor do que o bem tem dado. Olha o valor que essas pessoas estão dando para essas crianças. O mal está valorizando e está pagando caro para tê-las. E muitos de nós temos negligenciado. Nós temos que cuidar, vigiar, orar para que isso não chegue à nossa casa, mas nós temos que tomar a nossa postura. Então o mal está aí. O mal está sequestrando os nossos adolescentes. E é por isso que muitos adolescentes, por falta de serem cuidados dentro de casa, por falta de serem valorizados, reconhecidos, respeitados, é que eles têm buscado nas drogas, é que eles têm buscado no tráfico, esse aconchego que não tem dentro de casa. O pai não dá carinho, não dá atenção, o tráfico dá. O tráfico trata bem, o tráfico valoriza. E aí para onde a criança vai, para onde o adolescente vai? Para onde ele se sente respeitado, para onde ele se sente querido, para onde ele se sente valorizado. Agora, quando ele tem isso em casa, o marido que tem a mulher rixosa em casa, triste para ele é a hora de largar serviço. Vou ter que enfrentar um desafio, eu não tenho um lugar de repouso. Agora, quando ele tem um lar, uma esposa, um lugar aconchegante, ele está doido para dar 5 horas para ele chegar em casa. Querida, cheguei, criança, cheguei. Quando você tem um lar aconchegante, não é chique e rico, mas é com
com coisas que você gosta, suas coisas bem cuidadas, você não quer dormir fora. Você pode estar numa pousada, num hotel, você está doido para voltar para casa, porque é a sua casa, é o seu lugar, onde você se sente acolhida de verdade, onde você se sente bem de verdade. E nós temos que cuidar para que a nossa casa seja assim para os nossos filhos, para as pessoas que vierem nos visitar. A nossa vida espiritual, sentimental, a nossa presença precisa ser assim para as pessoas. Elas precisam encontrar isso em nós. Elas precisam chegar perto de nós e ser cuidados, os nossos amigos serem cuidados, aconselhados, se sentirem abraçados por nós verdadeiramente. Aí eles vão criar um amor existente em nós. Então nós precisamos, infelizmente, como eu falei, muitos adolescentes não se sentem valorizados pelos pais e estão buscando no tráfico. Então nós precisamos mudar logo a nossa postura, a nossa conduta, para recuperar o que nós temos perdido, para recuperar o tempo perdido, para que não venhamos mais perder nada daqui para frente. Se você não quer perder, proteja, guarde, cuide daquilo que você tem, da sua salvação, da presença de Deus. Quantos perderam a unção? Perderam o ministério? Porque nós temos que cuidar todos os dias daquilo que Deus tem nos dado. Porque basta um dia longe da presença de Deus para que o mal encontre um lugar para aprisionar, trancar uma alma ao inferno. Então nós temos que vigiar a nossa mente, os nossos pensamentos, e Deus tem nos chamado a cuidar. Assuma a sua responsabilidade, cuide de tudo que Deus te der, colocar o seu caminho, a sua volta. Viu uma responsabilidade, viu uma necessidade? É nossa responsabilidade fazer algo. Nós precisamos entender o que é que Deus quer que a gente faça. É orar, é ajudar. Então esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Cuide do seu jardim, cuide bem do seu jardim, para que você venha colher muitos frutos deles. Amém? Então precisamos cuidar das nossas crianças, porque elas são o nosso futuro bem presente. Que se a gente não cuidar, vamos ser saqueados delas. Então, nosso chamado de Deus: cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua profissão, do seu emprego. Se você não cuidar dos seus sapatos, se você não cuidar da sua roupa, se você tiver de vestes brancas e não cuidar, você volta todo sujo. Você suja antes de sair. Então, cuidado. Amém? Então, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Cuidar do jardim que Ele nos deu, para que a recompensa, para que a beleza seja vista pelas pessoas. Nossa, que jardim bonito daquela casa. O que você faz? Eu cuido das plantas todos os dias. Eu rego 2 vezes por dia. Eu tiro os matos, eu tiro os bichos. Estou sempre olhando. Estou tomando cuidado. Por isso a minha roseira é sempre linda. Eu vou lá, estou sempre podando. Aí não vira aquele matagal, porque eu estou cuidando. É nossa responsabilidade. Amém? Põe sobre os teus pés. Pai amado e querido, te agradecemos nessa noite pela tua palavra que nos chama a responsabilidade de cuidarmos daquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nós entendemos nessa noite que temos negligenciado algumas coisas, que temos falhado em cuidar de algumas coisas que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, que o teu Espírito nos ajude a cada dia a melhorar a nossa atenção, a tratar melhor, a valorizar melhor aquilo que temos, para que, ó Pai, a nossa casa seja vista como casa de oração, a nossa vida seja vista como agradável a Deus, para que venhamos comer melhor dessa terra, para que venhamos colher grandes frutos, bons frutos, para que venhamos usar melhor a vida que o Senhor nos deu, entendendo o propósito, entendendo o sentido, entendendo a ação que precisamos ter, que venhamos entender, ó Pai, a nossa responsabilidade, que o Senhor não vai fazer por nós aquilo que temos que fazer, ó Deus, que venhamos agir como adultos e não transferir para os outros a responsabilidade que é nossa, mas venhamos assumir o nosso erro, venhamos assumir a nossa postura, venhamos parar, rever conceitos e ver aonde nós caímos, para que venhamos levantar, ó Deus, para que vejamos aonde desviamos, para voltar ao alinhamento do centro da tua vontade, que a tua palavra penetre o nosso coração e produza frutos que agradem ao Senhor, para que quando o Senhor olhar para a nossa vida, veja um jardim bonito, um jardim florido, um coração de paz, um coração perdoador, um coração alegre, que o nosso coração esteja assim, cuidado e regado pela tua palavra todos os dias, para que ele venha florir e dar alegrias ao Senhor que nos deu esse jardim. Nos ajude, Pai, a policiarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
para que eles não dominem, mas domine sobre nós o Teu Espírito Santo, que em nós opera, que opere maravilhas do Teu Espírito na nossa vida e à nossa volta, para que todos que olhar para nós venham dizer: que jardim lindo, que vida abençoada que você tem, para que venham perguntar para nós o que nós fazemos e venhamos poder dizer: nós nos alimentamos da palavra diariamente, nós tomamos a nossa postura diante de Deus e usamos a autoridade delegada, nós tomamos ações e lavramos, nós profetizamos vitória, bênção, conquista sobre os nossos filhos e não derrota e maldição, e por isso vivemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Que este favor seja visto e reconhecido, para que todos